Vai comprar o seu primeiro imóvel? Quais são os riscos e cuidados a serem tomados? Vale a pena comprar na planta? E os contratos de gaveta? Veja agora, fique conosco em Doutor, por favor. Eu sou José Cavalcante, este é o podcast Doutor, por favor, e tudo isso que nós anunciamos você vai saber agora na conversa com o Dr. Rafael Silva Isaías. Bom dia, doutor. Bom dia, agradeço o convite. O Dr. Rafael Silva Isaías é especialista em direito imobiliário. Ele tem mestrado pela Universidade de São Paulo. Ele também é membro do Instituto Brasileiro de Direito de Construção, IBDIC, onde atua no Comitê de Seguros, e do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, IBRADIM. Então, é uma pessoa especializada nessa área imobiliária e nada melhor do que o Dr. Rafael, né? Ninguém melhor do que o Dr. Rafael para tirar dúvidas que o público em geral tem na hora de adquirir um imóvel, e seja em construção, seja de particular e assim por diante. Doutor, nós sabemos que existem vários tipos de aquisição de imóvel, né? Imóvel na planta, imóvel de incorporação, imóvel comprado de um particular que já está pronto, né? Quais são as características e diferenças essenciais entre esses tipos de aquisições? Bom, mais uma vez bom dia, né? Eu agradeço muito o convite. E vamos falar primeiro sobre a incorporação imobiliária, né? Ao longo da conversa a gente pode aprofundar mais a forma de aquisição de cada um desses imóveis, né? Esses institutos. Mas, primeiramente, a incorporação imobiliária, que seria comprar um imóvel que tem a área privativa e a área comum e comprar o imóvel na planta, o imóvel que ainda está sendo construído. Então, este é o modo de aquisição que, com o passar do tempo, ele se tornou, digamos, um pouco mais seguro, porque, contando um pouco a história, né, antes era muito comum a pessoa começar a construir um imóvel, né, às vezes ela não tinha nem a relação com o terreno, não era nem a proprietária do terreno, começava a construir um imóvel e captava o dinheiro da população, né, aquele dinheiro suado, né, porque de fato é a maior aquisição que a pessoa vai fazer na vida, muito provavelmente, e simplesmente sumia com o dinheiro e não entregava um imóvel. Então, com o passar do tempo, foram criados institutos para tornar esse tipo de aquisição mais segura. Então, primeiro veio a Lei de Incorporação, lá em 1964, onde é obrigatório que, para fazer esse tipo de venda de imóvel na planta, um edifício, né? Normalmente são edifícios, mas podem ser condomínios de casas horizontais ou podem ser até condomínios industriais, condomínios logísticos. Então a pessoa precisa tomar uma série de precauções e registrar essa incorporação em cartório. E mesmo assim, com essa lei, acho que as pessoas que são um pouco mais velhas vão se lembrar, né? Eu era criança nessa época do famoso caso Encol, que era uma incorporadora que simplesmente sumiu, deixou milhares de famílias na mão, sem os seus imóveis, e aí, com base nisso, outros institutos foram sendo criados, por exemplo, a lei do patrimônio de afetação. Então, são camadas. Então, a primeira questão numa incorporação imobiliária é verificar se a incorporação está registrada, depois verificar se foi feita, por exemplo, uma sociedade de propósito específico para segregar o patrimônio, depois o patrimônio de afetação, que também ele dá uma blindagem patrimonial da incorporação, ou seja, a incorporação não responde pelas dívidas do incorporador, e o incorporador também não pode tirar o dinheiro daquela incorporação para bancar outras obras, porque é justamente esse efeito em cascata, né? O incorporador tinha uma dívida, aí ele lançava uma nova incorporação e pegava o dinheiro dessa nova incorporação para pagar a dívida da incorporação já em andamento e já deficitária. Então, esse esquema de pirâmide de rolagem de dívida acabou quebrando a Encol. Então, com uma incorporação que tem o patrimônio de afetação registrado, o incorporador está proibido de fazer esse movimento. O dinheiro que cai naquela obra, naquela incorporação, só pode ser utilizado ali dentro. Então, são camadas onde o adquirente pode ter esta segurança.
E claro, né, que o papel do advogado ele é importante também para verificar se a incorporação está registrada, se tem o patrimônio de afetação, mas na incorporação imobiliária são aquisições mais seguras. Loteamento também, se o loteamento for um loteamento regular, um loteamento também registrado em cartório, um loteamento feito com a observância de todas as leis, também costuma ser uma aquisição mais segura. E a grande questão é quando a gente está comprando o imóvel pronto de um particular. Porque aí sim eu entendo que é fundamental a participação do advogado para verificar se se aquele imóvel está regularizado, né, se a cadeia dominial dele está correta, se na matrícula não tem nenhum tipo de ônus, nenhum tipo de gravame, e principalmente para verificar se aquela pessoa que está vendendo tem ou não tem dívidas, e se aquelas dívidas podem comprometer a venda do imóvel, porque a pessoa pode comprar e aí o credor de quem está vendendo pode simplesmente vir e tomar o imóvel e o comprador fica a ver navios. Depois ele tem que se virar numa ação de perdas e danos contra Quem essa vendeu? pessoa que vendeu. Então, por isso que a gente faz a chamada auditoria imobiliária, que é verificar se a pessoa pode vender também, né? Além de tudo, se ela não tem dívidas que impossibilitem esta venda do imóvel. É, nós verificamos na prática, né, que as pessoas em geral elas não têm o hábito de fazer uma análise da incorporação e elas apenas dependem dos corretores para fazer essa auditoria imobiliária, né? Então seria recomendável a pessoa ter um advogado para fazer essa consultoria sempre. Sim, eu acredito que como o valor de aquisição de um imóvel geralmente é um valor alto, então o gasto com o advogado ele justifica para a pessoa ter mais tranquilidade, para a pessoa ter é, é, esta segurança na operação, essa segurança na aquisição. Agora, principalmente se for para comprar o imóvel já pronto, o imóvel de um particular ou de uma empresa, de fato a presença do advogado se torna, eu diria que imprescindível, porque a gente já viu muita coisa dando errado, muitos problemas ao longo da nossa carreira, né? Então, é muito mais barato e mais eficiente investir no advogado no momento da compra do que depois, quando o problema aparecer. E qual seria assim, os riscos específicos, né, de comprar o imóvel na planta, que hoje em dia acho que é o método de aquisição, pelo menos nos grandes centros urbanos, né, mais comum, né? Existe todo mundo que vai comprar o primeiro imóvel, geralmente compra um apartamento, esse sistema na planta, que também até garante uma valorização posterior, né, depois que existe o habite-se, né? Então, quais são os maiores riscos desse sistema? Exato, eu diria que, primeiramente, seria pesquisar a reputação através de mídia negativa mesmo, né? Uma pesquisa simples no Google ou em outro buscador, buscar o nome do incorporador e o nome da construtora, né? Pode ser que sejam do mesmo grupo ou não, pode ser que sejam de grupos diferentes, buscar primeiro mídia negativa, buscar depois a saúde financeira geral do incorporador, de quem está vendendo aquele imóvel, depois verificar se de fato a incorporação está devidamente registrada, se ele criou essa sociedade de propósito específico, que é uma empresa que dentro do É grupo só só vai para aquela fazer incorporação. aquela obra, aquela incorporação específica, ver se foi feito o patrimônio de afetação também, que é uma camada a mais de segurança, que é essa blindagem patrimonial. O que seria esse patrimônio de afetação? O patrimônio de afetação seria a segregação de patrimônio daquela incorporação em relação ao patrimônio geral do incorporador. Então, por exemplo, o dinheiro que cai na incorporação, ele só pode ser usado nessa incorporação. O incorporador não pode usar o dinheiro para pagar dívidas de outros negócios, de outras obras, que foi o que quebrou a Incol. E também o contrário, né? Também as dívidas, né? Se o incorporador tem dívidas, ele não pode pagar as dívidas com
o patrimônio daquela obra O dinheiro que especificamente. ele recebe daquelas parcelas antecipadas, né? Exato, o dinheiro só pode ser usado para a construção da própria obra e também caso o incorporador venha a descumprir o contrato, os adquirentes, aquelas pessoas que estão comprando, têm o direito, né, de, através dessa comissão, que é formada comissão de representantes do patrimônio de afetação, elas têm o direito de assumir a construção da obra, né, tirar o incorporador e com o dinheiro que está ali, né, com o valor do terreno, conseguir eles mesmos fazerem a obra. Também é uma coisa que se tornou mais fácil com esta lei do patrimônio de afetação. Eu tive um Isso caso dos aí, anos 2000. eu tive um caso acompanhando uma pessoa das minhas relações, né, que a gente foi visitar um estande de venda, né, e eu pedi para o corretor o número da incorporação para verificar no cartório. E ele achou estranho. Pô, mas ninguém nunca pede isso. Falei, ninguém nunca pede porque ninguém, talvez nunca tenha vindo algum advogado aqui, né? Exato. Aí a gente foi verificar, tudo estava certinho, porque eu tive um caso que eu atuei em defesa de uma pessoa anteriormente, em que a incorporação era normal, uma firma até com um certo respeito no mercado, só que existia uma hipoteca do terreno contra um outro banco e ela não conseguiu financiar o Minha Casa Minha Vida porque tinha hipoteca para o outro banco. Aí ofereceram para ela um financiamento diferente, só que com taxas maiores, sem subsídio, né? E ela não queria. Tivemos que entrar na justiça para obter a devolução do dinheiro. Então, o próprio comprador pode dar uma olhadinha, às vezes com um amigo, né? Que se ele não tiver dinheiro para pagar um advogado, é sempre bom dar uma verificada desse registro, né? Com certeza, são comuns também os casos em que o incorporador financia a obra através de um banco, né, de um agente financeiro, ou através até de uma operação de securitização de recebíveis, por exemplo, uma operação no mercado de capitais, e dá o próprio terreno, os recebíveis, né, ou seja, esse dinheiro que vai entrando das parcelas, como garantia do pagamento do financiamento. Então, isso também precisa ser analisado. Tem precedentes que, tudo bem, a unidade de quem compra numa incorporação não pode ser tomada nesses casos, mas se tiver uma hipoteca, se tiver um gravame, eu também já tive casos onde, ao final, infelizmente, o comprador ele não conseguia a escritura, ele não conseguia o registro da transferência do imóvel para ele. Então ele ficava como se fosse um posseiro do imóvel, né? Não Sim. é de fato o que se espera quando se compra o imóvel na incorporação. Então tivemos que promover uma ação judicial para conseguir a baixa daquela hipoteca para o comprador poder lavrar a escritura definitiva, registrá-la e ter a propriedade plena do seu imóvel. Então, você que vai comprar um imóvel, então tome esse cuidado, verificar o registro da incorporação. Se você já comprou, diz aí no comentário se você teve esse cuidado, se procurou ajuda de alguém ou se foi fazendo na mera confiança da incorporadora. Deixa o nosso comentário, por favor. Então, doutor, e leilão, a compra do imóvel em leilão, né? Ela é recomendável? Exato. Então hoje o leilão está cada vez em moda, né? Até temos influenciadores que ensinam as pessoas a comprarem imóveis em leilão e pode ser uma excelente oportunidade. Também depende muito é recomendável que se consulte um advogado, porque as dívidas do imóvel vão ser pagas durante a própria asta pública, durante o próprio a praça do imóvel, né? Digamos popularmente conhecido como leilão. Porém, precisa ver se de fato todas as dívidas estão mencionadas ali, se todas as dívidas vão ser de fato pagas durante a aquisição do imóvel. É muito comum nesses casos também a pessoa o devedor ou alguma outra pessoa estar morando, estar ocupando aquele imóvel. Então, nesses casos em que tem uma pessoa ocupando o imóvel, a pessoa também não vai conseguir, quem está comprando não vai conseguir visitar o imóvel. Então, tudo isso tem que entrar no cálculo econômico. E a pessoa saber que ela não vai poder usufruir do imóvel durante um certo período, se aquele imóvel estiver ocupado, que é o tempo natural para a pessoa sair espontaneamente, ou, no pior dos casos,
ter que ser promovida uma ação judicial para tirar aquela pessoa, porque muitas vezes a Isso pessoa pode não quer complicar também, sair né? de bom grado, ou se sai deixando o imóvel em más condições, em péssimas condições. Então, são esses os riscos principais da aquisição de imóvel em leilão. Então, quando o imóvel está ocupado, é sempre arriscado, porque se tiver, por exemplo, uma pessoa idosa no imóvel, ela pode alegar que não tem para onde ir, tudo isso, e enrolar aí a emissão na posse por um bom tempo, né? Sim, com certeza. Por isso é sempre bom também que o advogado analise qual é a ação judicial ou o contrato, enfim, né? Porque pode ser uma simples alienação fiduciária que não passou por um processo judicial para chegar naquele leilão, mas analisar qual foi o procedimento que levou aquele leilão e se de fato foi um procedimento regular, se foi uma decisão judicial que faz sentido, se não existe um risco de alguma maneira de uma contestação daquela decisão, né, que normalmente se chegou já ao leilão, várias etapas foram vencidas, mas é sempre bom o advogado ser consultado, analisar os riscos também daquele processo ou daquele contrato que levou ao leilão do imóvel para ver se não existe uma possibilidade de uma reversão daquela decisão ou um risco maior, né, se não contraria um precedente de uma corte superior, algo nesse sentido. Esses leilões negativos que a gente verifica aí que existem, né? Se faz o leilão e ninguém aparece para comprar, geralmente seria por causa dessas complicações judiciais que envolvem ali a penhora do imóvel. Seria o caso mais comum, seria assim os embargos judiciais mesmo. Sim, ou o preço não faz sentido em função do risco, em função da oportunidade, né? Não é um imóvel bem localizado, ou não é um imóvel com uma alta demanda, ou de fato, né, os compradores que já analisaram diligentemente a documentação negócio viram algo, né, que de fato desabona a compra daquele imóvel. Então, voltando aqui para o tema da aquisição de um imóvel de um particular, às vezes um particular tem um imóvel que é o único bem dele, é bem de família, né? E ele tem um processo na justiça. Está sendo executado uma execução, qualquer tipo de execução, vamos dizer assim, né? E ele quer vender aquele imóvel. Existe risco para quem está comprando imóvel de adquirir esse imóvel, que é um bem de família, sabendo que existe uma execução? Exato, a questão do bem de família, na verdade, é uma proteção de quem deve, é uma proteção do devedor, porque o imóvel, via de regra, só pode responder por dívidas dele mesmo, dívidas de PTU, dívidas de condomínio, caso seja um imóvel, né, que esteja em um condomínio. Então, é a proteção, na verdade, de quem deve, porque os devedores não podem, via de regra, a não ser por dívidas do próprio imóvel, penhorar aquele imóvel. Então, nesse caso, precisa ser analisado de fato se a pessoa tem dívidas e pode ser o caso, né, como a gente usualmente faz, o advogado, isso é bom entender, o advogado, ele nunca, assim, o bom advogado de imobiliário, ele nunca vai chegar e falar, olha, não compre, né, e isso são situações extremas, mas ele vai tentar fazer de uma maneira onde a pessoa tem menos riscos. Por exemplo, se a pessoa, quem está vendendo tem uma dívida de R$ 200.000, por exemplo, e o imóvel vale 500. Então a gente vai tentar fazer de uma maneira onde o comprador paga essa dívida de R$ 200.000 de quem está vendendo e desconta do preço do imóvel. O vendedor acaba recebendo A R$ 300.000 diferença. nesse exemplo. Então a gente tenta sempre viabilizar de uma maneira em que exista uma segurança. O último imóvel, por exemplo, que eu assessorei a compra, foi uma permuta, na verdade. Só que este terreno que foi permutado por uma casa, o terreno só vai ser dado quando uma série de condições do vendedor forem cumpridas, como, por exemplo, a quitação de dívidas que existem em processos judiciais que nós identificamos. E nós identificamos, né? Não, infelizmente, nunca é bom depender, né, apenas do corretor ou principalmente do advogado da outra parte fornecer informações, porque muitas vezes as informações são fornecidas também de maneira
parcial, né, omitindo muitas coisas. Doutor, assim, é uma questão prática, né? Quais são os custos em geral dessa consultoria de um advogado para quem vai adquirir um imóvel? Tem alguma tabela? Tem algum preço fixo? Como que funciona isso em geral, assim? Não, depende muito do tipo de negócio, do tipo de aquisição, né? Eu costumo, particularmente, dividir, né? Explicar para o cliente. Olha, pode ser que eu ache algumas coisas, então a gente vai fazer parâmetros, né? Uma auditoria de baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Só que eu só vou descobrir de fato qual é a complexidade quando eu estiver fazendo os trabalhos. Então a gente já deixa aqui precificado que na primeira situação, se for baixa complexidade é um valor, média complexidade é outro valor, alta complexidade é um valor, que aí acho que fica bom para ambas as partes. Ou o próprio advogado ele já precificar e aí assumir o risco de muitas vezes ter mais trabalho do que o previsto inicialmente. Mas respondendo a pergunta, eu garanto que não é um valor proibitivo, que é um valor que se justifica é, na aquisição de um imóvel, né? Acredito que pode chegar, às vezes, a menos de 1%, de 0,5% do valor do imóvel, muitas vezes, essa é a auditoria jurídica. É melhor gastar isso no começo do que depois ter que gastar 10%, 20% com ação judicial, né? Com certeza. Isso é mais barato, né? Mas o brasileiro, infelizmente, não tem essa cultura preventiva, né? Ele só vai atrás do advogado depois que o problema acontece. Exato, né? Felizmente a gente tem, a cultura está mudando aos poucos, mas ainda existe essa cultura de só correr atrás do problema depois que ele acontece. Então, uma coisa que a gente observa muito no mercado hoje são esses contratos de gaveta, né? Uma pessoa adquire um imóvel de alguém que já comprou de algum agente financeiro, né? Financiou uma Caixa Econômica, com qualquer outro banco, e ela não quer assumir os custos de uma transferência, até mesmo de uma mudança de taxa de juros em função do cadastro, de idade, né? Então faz um contrato de gaveta ali com quem é o adquirente original, né? Esses contratos têm valor jurídico? Quais são os riscos? Vale a pena comprar dessa maneira ou é uma furada? Olha, não é recomendado. Primeiro que a cessão do financiamento de fato só pode ser feita com a anuência do banco que deu aquele empréstimo. Então, muitas vezes as pessoas fazem um contrato de gaveta, o financiamento continua em nome de quem está vendendo, a pessoa simplesmente assume aquele financiamento sem haver a troca, né, junto ao agente financeiro e é ruim para ambas as partes, porque imagina, você tem uma dívida no teu nome, só que uma outra pessoa está responsável por pagar aquela dívida. Se a pessoa não paga e a pessoa está lá usando o imóvel, também muitas vezes a pessoa não vai conseguir reaver a posse daquele imóvel, mas se o comprador não paga, o vendedor se dá mal. E, por outro lado, para o vendedor, para quem está comprando, também acaba sendo ruim, porque a pessoa está no imóvel, mas muitas vezes numa situação de insegurança e ela não sabe exatamente quando vai ter a escritura definitiva, se vai ter a escritura definitiva daquele imóvel. Então, é um expediente que, apesar de praticado, não é recomendado que seja feito, né? É recomendado que seja feito realmente a cessão do financiamento com anuência, a concordância do banco, do agente financiador. Aí nas aquisições assim de imóveis, muitas vezes se observa que tem algum imóvel que o vendedor quer vender o imóvel, mas está com usufruto para alguém, né? Isso aí pode ser uma dor de cabeça também. Como que se pode fazer para assim solucionar esse problema? Como que o adquirente deve atuar ou se não vale a pena mesmo comprar um imóvel assim? Exato, o usufruto acabou se tornando mais comum no Brasil pela que as pessoas estão de fato fazendo maior planejamento sucessório. Inclusive, nós tivemos um excelente podcast aqui sobre planejamento sucessório. E nesse planejamento sucessório, a pessoa doa em vida os bens para os seus herdeiros e reserva para si o usufruto daquele imóvel. Então, o usufruto é vitalício. Então, se existe um imóvel em usufruto, a pessoa que é a usufrutuária, ela precisa renunciar àquele usufruto.
Então, eu tive, por exemplo, um caso recente onde quem estava vendendo exigiu do meu cliente uma entrada num valor alto. E eu disse, não, por que que o meu cliente vai pagar uma entrada num valor alto, sendo que a escritura definitiva não vai ser feita por algo que foge da responsabilidade dele, que é justamente o fato do usufruto não ter sido averbado o cancelamento dele. Então isso demorou uns 2, 3 meses, o tempo que o meu cliente ficou com aquele dinheiro em mãos, aplicado, ele pagou os meus honorários e ainda sobrou dinheiro para ele, né? Ele deixou de desembolsar durante 2, 3 meses aquele valor, que ele só foi desembolsar depois, que por conta de algo que não era responsabilidade dele, que era justamente a averbação do cancelamento do usufruto. Então isso precisa ser visto sim na matrícula do imóvel. O usufrutuário precisa, mesmo que não seja proprietário, precisa comparecer no compromisso de compra e venda, na escritura, como um anuente, né, anuindo com o cancelamento daquele usufruto. Então tem que ser tomadas essas precauções adicionais. E para quem gosta assim, de investir em imóveis, seria então um bom negócio adquirir um imóvel que tem usufruto, aceitando a cláusula vitalícia do usufruto e pagando um preço bem menor, né? Para alguém que esteja querendo vender o imóvel, fazer algum dinheiro, é uma oportunidade também, né? Sim, também é uma oportunidade, né? Nós tivemos até um caso famoso na França, né? Porque lá é um instituto um pouco diferente da hipoteca reversa, mas caso onde uma pessoa comprou o imóvel nessas condições, só que a pessoa que estava ali no imóvel é a pessoa que por acaso é o ser humano mais velho, comprovadamente, Deu já azar, né? viveu Deu comprovadamente. A azar. mulher viveu 121 anos, então a pessoa que comprou o imóvel morreu antes dela, né? Então isso Esse aí acontece se deu também. mal, né? Se deu mal. Não teve Jeanne jeito. Calment, o nome da, Teve que deixar para os netos, né? da senhora, exato. E no caso de imóveis assim que já tem contaminação ou confirmada ou potencial assim, como que se faz a venda? É possível vender? É possível comprar? E quais são os riscos? O que que se pode fazer para evitar algum problema? Exato. Assim, em incorporação imobiliária, muitas vezes o comprador nem sabe, mas ele está morando no imóvel que foi um imóvel já contaminado ou um imóvel com potencial de contaminação. Então, vou citar um exemplo, um posto de gasolina. Isso é comum nas grandes cidades que os postos de gasolina muitas vezes sejam vendidos para virarem empreendimentos. Então, aqui no estado de São Paulo tem que ser feito todo um processo de descontaminação daquele imóvel. Eu mesmo já participei de operações assim. E é um processo custoso e um processo demorado que o incorporador tem que ser assessorado por engenheiros ambientais, né, pela uma assessoria na parte ambiental e colocar nos custos e no tempo de desenvolvimento do empreendimento este processo de descontaminação do imóvel, que é um processo moroso e um processo custoso. Certo, e sabemos que tem muitos imóveis que são irregulares na parte assim formal, né? E é possível sim fazer essa regularização como? Uso capião? Quais são os métodos assim mais recomendados? Exato, aí depende muito do caso. Então é importante sim que a pessoa consulte um advogado para ver se aquele imóvel que está com uma irregularidade, se é possível regularizar aquela cadeia dominial. E mesmo a pessoa que está com o imóvel, às vezes ela não é a proprietária na matrícula, só que ela está há muito tempo naquele imóvel, é recomendável que procure um advogado para fazer a regularização daquele imóvel. E aí, de fato, o uso capião é o método mais utilizado para a regularização de imóveis, mas existem outros métodos também possíveis de serem utilizados. Então, quando que se pode fazer a uso capião e a adjudicação compulsória, que também é um outro método, né? Quando é que se pode usar um ou outro? Exato, o uso capião depende do tipo de uso capião que nós vamos solicitar. Então, a pessoa precisa, obviamente, ter o que a gente chama de boa-fé na posse, né? Ela não pode simplesmente ter invadido, né, ocupado um imóvel à força.
E aí depende se ela vai ter também o justo, o que a gente chama de justo título, ou se não vai ter aquele justo título. Depende também se o imóvel é rural, se o imóvel é urbano, então os prazos podem variar. Então é preciso ver também se o uso capião vai poder ser feito de maneira extrajudicial. Isso foi um grande avanço da lei, a possibilidade do uso capião pela via extrajudicial, ou seja, através de cartório. Isso é muito mais rápido e mais barato. Ver também as divisas do imóvel, né, porque os confrontantes têm que anuir com a planta daquele imóvel. Então, caso não haja esta anuência, essa concordância dos confrontantes, de fato tem que se partir para o processo judicial e os prazos vão variar de caso a caso. Nós temos 10 anos, 5 anos, enfim, depende do tipo de uso capião. E a outra foi sobre a Adjudicação adjudicação compulsória. compulsória. Também nos casos em que a pessoa comprou o imóvel, mas quem está vendendo se nega a fazer a escritura definitiva por qualquer motivo, ou a pessoa muitas vezes está ausente, né, não é encontrada, ou a pessoa faleceu e aí está no processo de inventário. Então, nesses casos, mas aí o prazo é um prazo bem curto para promover essa ação, depois que o problema aparece, também pode ser feita o processo de adjudicação compulsória. Zé, doutor, agora nós vamos fazer um intervalo para as perguntas do público, né? O público quer saber sobre o assunto, que é muito interessante. Então vamos lá. Oi, meu nome é Maurício Dias, sou de Porto Alegre e eu queria saber a diferença entre escritura e matrícula de imóvel. Bom, Maurício, a diferença entre escritura e matrícula. A matrícula do imóvel, ela é como se fosse o registro de nascimento do imóvel, né? Então, a matrícula, cada imóvel tem a sua matrícula. Muitas vezes o que acontece é a gente ver um imóvel que às vezes ele tem duas matrículas, mas juridicamente eles são dois imóveis, aqui fisicamente eles parecem que são um só. Então a matrícula conta toda a história do imóvel. Um terreno de tantos metros quadrados, aí tem os registros, né? Esse terreno foi vendido de tal pessoa para tal pessoa, tem uma hipoteca registrada, depois essa hipoteca foi cancelada. Então ele é possível pedir a certidão no registro de imóveis da matrícula e ali conta toda a história do imóvel. E de fato a gente tem decisões judiciais e leis que dizem que as coisas que não estão escritas na matrícula do imóvel, não estão descritas na matrícula, de fato fica mais difícil o credor, né, de quem está vendendo, nesse caso, querer prejudicar quem está comprando. Porque, por exemplo, uma ação judicial. Tem uma ação judicial, um processo de execução, ele tem que ser averbado na matrícula. E isso é uma providência que cabe ao advogado do credor de quem é o proprietário. Então, se a pessoa não fez aquele procedimento, de fato, fica mais difícil ela depois querer pegar o imóvel de quem comprou de boa fé. Então, a matrícula nada mais é do que um documento que conta toda a história do imóvel, né? O registro de nascimento, digamos assim, do imóvel. E a escritura é um ato notarial, na verdade, a escritura, primeiro, numa aquisição de imóvel, se lavra uma escritura de compra e venda, que nada mais é do que um contrato público, e aí essa escritura é registrada na matrícula do imóvel. Então é esse registro que transmite a propriedade. Quem não registra não é dono. Não adianta fazer a escritura, não registrar a escritura. Então a escritura nada mais a escritura na verdade seria um contrato público, que é lavrado num cartório de notas e depois isso é registrado no cartório de registro de imóveis na matrícula do imóvel. E também existem outras escrituras que não a de venda e compra, escritura de união estável, escritura escritura declaratória, enfim, diversos tipos de escritura. Olá, boa tarde. Meu nome é Amanda, eu sou de São Bernardo do Campo e eu gostaria de saber se eu posso fazer a matrícula de um terreno que tem uma construção irregular. Obrigada. Oi, Amanda. Então,
pergunta se é possível regularizar uma construção irregular dentro de um imóvel. Então, aquela resposta de advogado depende muito do caso, porque pode ser que aquela construção esteja assim dentro dos parâmetros urbanísticos, apenas não esteja averbada na matrícula do imóvel. Então, é possível sim averbar. A questão é que provavelmente vão ter que ser pagos tributos para se fazer aquilo. Mas se for uma construção que tem mais de 5 anos, é possível pedir a isenção tanto por prescrição, tanto do ISS, que é um imposto municipal, quanto da contribuição previdenciária da obra, que é um tributo federal, que também tem que ser pago sempre que uma obra é feita. Sem essa certidão negativa de débito, não é possível averbar a construção. Então, o advogado precisa analisar aquela construção, né, muitas vezes junto com o engenheiro, para ver, enfim, se foi construído regularmente dentro das regras urbanísticas, para ver se é possível aquela regularização. Agora, tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes as pessoas fazem um documento dizendo que está sendo vendida uma casa, só que lá na matrícula só tem um terreno. Então, essa escritura não vai dar registro. No caso, né, ela viola o que a gente chama de continuidade registral. Se na matrícula só existe o terreno e você vende a casa, né, algo não bate. Então, primeiro tem que ser averbada a construção daquela casa para depois ser previsto que uma casa foi vendida. Bom, então no quebra-galho aí o pessoal acha que deve registrar só o terreno, né? Deixa a casa para lá, fica lá, né? Exato, também são comuns esses casos. E também os casos de puxadinho, né? Às vezes a pessoa tem uma construção averbada, só que foi feito puxadinho, e o Sem nada, né? famoso puxadinho está irregular. Só que a prefeitura, para fins de IPTU, ela não quer entrar nesses detalhes, nessas minúcias, se a construção está averbada ou não, né? Ela vai com fotos de satélite e com fiscais que passam na rua, se existe a construção, a prefeitura vai tributar como área construída, independentemente de estar averbada ou não. Sou Alex de Porto Alegre. Eu queria saber quanto tempo a construtora tem para entregar o imóvel depois do término do contrato. Eu comprei o imóvel e me deram um prazo de entrega. Depois que esse prazo foi atingido, qual seria a tolerância que a construtora teria além desse prazo? Essa é a minha dúvida. Obrigado. Alex, então obrigado pela pergunta sobre o prazo para a entrega de um imóvel comprado na planta. Então, isso era objeto de muita discussão judicial, porque cada tribunal, cada juiz entendia de uma maneira, né? As cortes superiores também não tinham pacificado uma jurisprudência, até que veio a lei de distrato, em 2018, salvo o melhor juízo. Então, a lei de distratos diz que existe um prazo de tolerância de 180 dias. Este prazo tem que ser previsto em contrato. E o que as incorporadoras também fazem é colocar 180 dias, mas se houver um evento de caso fortuito e força maior, eu também posso prorrogar o prazo por mais tempo ainda. Então, na verdade, isso na maioria das vezes é considerado uma cláusula abusiva, isso pode sim ser discutido judicialmente, porque esse evento de caso fortuito e força maior, no caso de direito do consumidor, tem que ser algo muito drástico, por exemplo, a pandemia. A pandemia com uma obra comprovadamente paralisada por conta deste evento, ou é um evento climático extremo, então tem que ser algo realmente comprovado, porque choveu muito, então eu vou atrasar 200 dias, né, além dos 180. Nesses casos, quem está comprando faz jus a recebimento de uma multa no valor de 0,5% do valor pago do imóvel por mês de atraso. A multa boa, né? Uma boa multa. Bom, então, por favor, deixe aí seu like, né? Se gostaram da entrevista, devem ter gostado. Se inscrevam no canal, vão ativar o sininho. Toda quinta-feira temos um novo programa. E vamos nos despedir aqui do Dr. Rafael, né? Agradecendo a sua presença. Foi, assim, uma conversa muito esclarecedora. Tem vários assuntos interessantes, talvez alguns a gente possa até desenvolver mais futuramente, né?
e pedindo assim para deixar o seu melhor contato, quem quiser conversar mais sobre o assunto, qual seria o melhor contato do doutor? Bom, doutor, eu agradeço imensamente o convite. De fato, o mundo, né, do direito imobiliário é um mundo muito amplo, né, é impossível de ser resumido em apenas um podcast, né, a gente teria muito mais assuntos, de fato, que a gente poderia se aprofundar. Acho que a incorporação imobiliária daria um assunto específico, né, o leilão, o loteamento, a auditoria imobiliária, enfim, vários assuntos muito legais e deixo os meus contatos. Eu tenho o meu site, né, rsiadv.com.br, o site do meu escritório, e o meu e-mail, o e-mail do escritório, que é rafael@siadv.com.br. E também no site tem o formulário, enfim, para me acessar através de WhatsApp ou do próprio e-mail. Tá, obrigado, doutor. Então, tivemos hoje mais uma entrevista no podcast Doutor, Por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho e até a próxima.